Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas notícias e informação diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do Gustavo Gayer, deputado aí, deixando os créditos ao canal do Gustavo Gayer na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no meio político. E pessoal, agora sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Lembrando, comentem também de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora pro conteúdo. A única esperança que esse governo, o Lula, o petismo, o PCC, o Comando Vermelho se agarram é que o Lula consiga manter a aprovação no Nordeste. Afinal de contas, você sabe, a única região no Brasil onde o Lula tem mais aprovação que rejeição, tem mais votos, para ele, é justamente a região Nordeste. E está começando a se formar no horizonte uma tempestade perfeita. Obviamente, perfeita para nós e péssima para eles. Tem algumas matérias que têm saído ultimamente que eu preciso compartilhar com vocês. Vamos lá. Por que o Lula fez isso aqui? O que levou o PT a adiar o lançamento da pré-candidatura de Lula? Eles iriam aproveitar o aniversário do PT de 46 anos para, nesse momento, lançar a pré-candidatura do Lula. Afinal de contas, nós já estamos em fevereiro do ano eleitoral. É o momento do cara que está ali na presidência lançar a sua pré-candidatura para que ele possa fazer discursos eleitorais. Bom, ele cancelou. E aí nós vimos essa notícia aqui que também chama atenção. Força menor no Nordeste enfraquece candidatura de Lula, diz consultor. Lula está perdendo aquela expressiva maioria da aprovação no Nordeste. Ele continua na frente, mas já não é com aquela diferença absurda que ele costumava ter nos países dominados pela esquerda, pelo petismo, pelo Comando Vermelho. Infelizmente, o Nordeste, que é uma região linda do nosso país, foi sequestrado por essa ideologia há muito tempo. Tá, e por que eu estou te mostrando isso? São vídeos como esse que agora começam a viralizar nas redes sociais, que começam a acordar o povo do Nordeste. Dá uma olhada no que essa mulher fala, porque é um relato que vale a pena você prestar atenção. Tá fazendo o quê? Falando, você está falando. Olha, desde criança, que eu era do PSB, da esquerda, eu andava com Lula, eu conheço o Lula, desde quando ele não era nem candidato, e bebendo cachaça lá, e eu estava com ele junto. Eu dizia assim, vai Lula, esse candidato a presidente, burrice. Então, os 3 vezes que ele se candidatou, perdeu, eu apoiava, eu andava com a bandeira dele nos ônibus, andava, era do MST, que é a maior safadeza, porque eles tudo tem casa, tem terra, tem tudo, e o povo idiota pegando mortadela e uns comendo nas estradas e ele nos hotéis. Então, eu conhecia, tinha doença mesmo, que o pessoal quando dizia assim, rapaz, muda, eu digo, não, eu brigava por Lula. E depois, esse Lula, olha, quem sabe dizer, quem pode falar dele sou eu, porque ele não presta. Ele é mentiroso, ele mente tanto que o povo acredita na mentira dele. E o rapaz aqui pedia para eu mudar, mas eu não mudava. Eu brigava pelo PT. Aí então, eu mesmo mudei. Quando o Bolsonaro foi candidato, foi aí que eu mudei. E como eu me arrependo de ter sido dessa bandidagem. Porque isso engana o povo. Bolsa Família não é emprego, mas ele acha que é. Ninguém quer trabalhar mais, porque ganha essa Bolsa Família, vale gás, vale transporte, vale tudo. E ainda tem café, almoço e janta, e pula catraca para não pagar a passagem. E a gente pagando tudo para sustentar ele. E ainda tem petista doente, que ainda defende um bandido desse. Olha, eu fico revoltada. Agora, coitado do Bolsonaro sofrendo as consequências. E eu não quero que Lula morra, não. Eu quero que ele sofra bem muito, para ele saber o que é sofrimento, aquele bandido. E o Alexandre de Moraes é outro. Olha aí a prova. O Alexandre de Moraes é o pior que todo. E quem fala dele manda... Rapaz, que mulher informada das coisas. Eu vou devolver essa... Aquele bandido. E o Alexandre de Moraes é outro. Olha aí a prova. O Alexandre de Moraes é o pior que todo. E quem fala dele manda prender. Então manda ele me mandar prender aqui. Olha aqui, eu com o Eduardo Campos. É meu amigo. Que deve ter sido escondido também por conta do PT, porque mandaram, porque senão saía de cena, porque senão matava ele. E o avião dele caiu e ele morreu. E hoje os filhos dele apoiam Lula. Eu não consigo entender isso. Eu, sinceramente...
Essa mulher, ela representa uma parcela gigantesca de pessoas do Nordeste que estão acordando, graças à internet, a informação começou a chegar a eles sem o viés ideológico da extrema imprensa. Essas pessoas estão acordando, estão vendo a qualidade de vida degringolar, o Brasil virar um ambiente do crime organizado, o Ceará está sendo dominado pelo Comando Vermelho. E o ex-governador do Ceará é ministro da Educação. Assim, é muito bom ver esse despertar. O Brasil acordou, está acordando, agora tem que ficar de pé. Nesse ano de 2026 não basta acordar, tem que levantar da cama, arregaçar as mangas, botar a roupa, arregaçar as mangas e ir para a guerra. Nós estamos numa batalha de sobrevivência da nossa nação, não é de escolha política, é plebiscitária. Ou o Brasil continua nesse sentido de cabaré, prostíbulo, Comando Vermelho, corrupção, ou a gente começa a desenhar um trajeto rumo à prosperidade. Desenhar, porque a gente está num buraco tão fundo que a gente vai ter que primeiro fazer a estratégia de como limpar toda essa lama para começar a sair desse buraco. Então, parabéns a essa senhora aí e a várias outras milhões de pessoas do Nordeste que estão acordando. Practice. Social pequena, você acaba não tendo fazendo diferença no cenário político nacional. Mas deixa eu te explicar. São justamente pessoas que não têm muito engajamento, mas existem em grande quantidade, que determinam o cenário e o ambiente político no ano eleitoral. Muitas vezes você acredita que apenas os grandes influenciadores, comunicadores, parlamentares que conseguem mobilizar as massas. Eu posso te falar uma verdade? Na maioria das vezes, a mobilização vem da própria massa. Vem às vezes de uma pessoa que comenta, que 2 veem, e esses 2 comentam, que 4 assistem e começam ali a replicar uma percepção do que está acontecendo no Brasil. Quando chega nos grandes comunicadores, a atmosfera já está consolidada. O que acontece ali é um empurrãozinho final. E eu estou dizendo isso porque o ano eleitoral começou e o Lula está sofrendo um linchamento nas redes sociais. Não é à toa que o PT pediu para proibir críticas ao governo. Sim, isso é verdade. O Lula, o governo do PT, está pedindo que seja proibido críticas ao governo no ano eleitoral. Olha onde nós chegamos. E por que eles estão tão desesperados para censurar a internet? Tá claro aqui, ó. Maioria das menções a Lula nas redes sociais é negativa, aponta levantamento. Monitoramento feito por meio da plataforma Brandwatch mostra que quase 2/3 das publicações sobre o presidente em janeiro deste ano foram criticadas. Então nós estamos falando de milhões e milhões e milhões de brasileiros. Na matéria, a explicação fica melhor ainda. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seus aliados comemoraram um levantamento divulgado pelo Instituto de Pesquisa Nexas na última terça-feira, que mostrou o petista como pré-candidato à presidência da República com maior presença nas principais redes sociais. Instagram, X, Facebook. Então vamos lá. Primeiro eles levam, o Lula é o que tem a maior presença nas redes sociais. Pera aí. Um estudo, no entanto, feito por outros pesquisadores por meio da plataforma Brandwatch, a qual a Veja teve acesso, mostra que o engajamento é bem mais negativo que positivo. Então, ou seja, ele tem muita presença, porque tem muita gente batendo e criticando e xingando o Lula. Essa é a presença do Lula, entendeu? Vamos voltar aqui. Dado de menções públicas coletadas em plataformas digitais mostram que o conteúdo crítico dominou de forma contínua o debate online ao longo de 2025 e ganhou mais força no começo do ano eleitoral. As interações de teor negativo mantiveram uma média de 55% do total nos últimos 12 meses e superaram as positivas e neutras em todos os meses analisados. Em janeiro de 2026, o primeiro mês do ano eleitoral, o percentual negativo chegou a 64%. Isso é 2/3, gente. O segundo maior do período observado e quase 2/3 das interações sobre o presidente. Também em janeiro houve uma alta de 7 pontos percentuais em relação ao verificado em dezembro, a maior variação mensal da série. Entre os temas mais criticados estão conflitos institucionais, as decisões do Supremo Tribunal Federal, debates sobre transparência e sigilo de informações públicas, suposta mesada recebida por Lulinha com desvio do INSS, investigações e contratos ligados a órgãos federais, além de envolvendo a Venezuela e questionamentos sobre gastos públicos e desempenho de estatais. Cara, tá terrível isso aqui. O cara tá apanhando igual adivinha? Condenado.
Ou melhor, hoje a gente pode falar que talvez o Lula esteja apanhando igual um descondenado, que é a raiva da população de ver a justiça descondenando alguém que é notoriamente criminoso, corrupto e ladrão e que foi tirado da cadeia pelos seus amigos no STF para ser colocado na presidência. E aí nós estamos no ano eleitoral, com 2/3 de todas as interações ou menções ao presidente da República sendo negativas, sendo críticas justamente a esses pontos que eu acabei de mencionar. E aí qual é a solução do Lula e do governo? Proibir críticas ao governo. É isso. O governo agora ele quer proibir que se critique, que se impulsione conteúdo negativo, que fale mal do governo ou dos próprios ministros do STF. Eles vão agir desesperadamente esse ano. Você pode ter certeza que eles não vão jogar o jogo limpo. Nós veremos aí, infelizmente, mais buscas e apreensões, mais pessoas sendo presas, censuradas, mas eu vejo uma onda que não consegue mais ser barrada. Não tem como você querer barrar uma tsunami, não tem cerca, não tem muro que consiga fazer isso. E todas essas pessoas que agirem dessa forma pagarão um preço na justiça verdadeira quando essa for restaurada no próximo governo. Então é isso, nós estamos, acredito eu, nós estamos diante do finalmente tão esperado fim da era Lula e era PT no Brasil. Não compre mais. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com o André Massiglia, trazendo as últimas notícias e informações diretamente de Brasília, deixando os créditos ao canal do André Massiglia na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Pessoal, não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no meio político e também comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo, bora para as últimas informações e notícias. Que está em toda a mídia é que Bolsonaro vai ser julgado pela justiça militar pelo suposto golpe. E aí, Bolsonaro vai ser expulso do exército? Será que isso é um exagero ou será que isso é uma injustiça? O que diz a Constituição a esse respeito? Eu vou te contar tudo isso agora. Eu sou André Massiglia, advogado, comentarista jurídico e peço que vocês se inscrevam aqui no canal, que também deixem o seu joinha, clicando no like, você ajuda o algoritmo a distribuir o nosso conteúdo por aí. E também considere se tornar membro aqui do canal, clicando na aba Seja Membro e tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. A gente está à beirinha de bater os 500 mil inscritos. Nos ajude nessa empreitada, se inscreve aqui no canal. Vai ser expulso? Vai ser expulso. E por que ele vai ser expulso? Porque não tem como. O julgamento da Justiça Militar vai ser baseado na condenação e no julgamento do STF. E o julgamento do STF e a condenação foram exagerados e foram injustos. Não tem como. O material que vai ser avaliado vai ser justamente o material que levou o Bolsonaro a ser condenado politicamente dentro do STF. Como é que eu vou usar um material injusto, exagerado, político e não vou condenar também? Ali a condenação estava pronta, ali a condenação precedeu ao julgamento e vai acontecer a mesma coisa na Justiça Militar. E a Justiça Militar, vamos dizer a verdade, ela na sua cúpula também é uma justiça política igualmente ao STF. A presidente até do STM foi escolhida pelo Lula e é uma pessoa bastante, vamos dizer assim, woke, entendeu? O que diz a Constituição? A Constituição diz que se você cometer um ato que possa ser entendido como um ato indigno da sua farda, e você for condenado por mais de 2 anos de reclusão, a pena de prisão, enfim, em cárcere, mais de 2 anos, você pode ser julgado pela justiça militar e aí ela vai entender se você vai ser expulso, se você vai ser expulso e perder a sua patente e assim por diante. E eles vão fazer isso. Repito, vão fazer isso porque é sempre o que eles almejam, humilhar e descredibilizar o Bolsonaro. Bolsonaro deveria ser julgado pela primeira instância, desde sempre foi isso.
isso, por um juiz imparcial. Desde sempre foi isso, sorteado e não escolhido, com direito a recursos, como foi com o Lula. E aí sim, se fosse condenado, bom, a Justiça Militar poderia avaliar essa expulsão e essa perda da patente. Mas como tudo foi político e politizado, repito, claro, também o será na Justiça Militar. Então não tem como esperar alguma coisa que não seja, lamentavelmente, uma condenação 100% baseada numa política, em tentar humilhar o Bolsonaro. E agora, tirar dele a patente e também expulsá-lo do Exército será mais uma maneira de descredibilizá-lo e de humilhá-lo politicamente. E claro, com isso eles vão tentar espalhar, né, essa humilhação ao Jair Bolsonaro para todo o clã, inclusive para o Flávio, que é um candidato à presidência. É uma arma da esquerda, é uma arma do PT e é uma arma dos braços judiciais que o PT plantou e orquestrou plantar dentro dos tribunais superiores, inclusive dentro dos tribunais militares. É isso, é sempre isso, é mais disso. E depois ainda vai ter mais, porque quando expulsarem, tirarem a patente do Bolsonaro, ainda vão caçar as medalhas do Bolsonaro. Enfim, a humilhação começa agora, não termina agora, começa agora, só que na ala militar. Infelizmente é esse o Brasil que nós temos. A gente assistiu na Venezuela a anistia geral dos presos políticos. Bom, aqui no Brasil parece que a ditadura ainda está mais forte do que nunca. Não é à toa que aqui a anistia nem passa pela cabeça dos nossos juízes e das nossas autoridades que estão no poder e que seguem no poder agindo com mão de ferro de forma autoritária e ditatorial. Extras e ser acionistas de empresas. Toffoli pediu a palavra para concordar. Segundo Moraes, abre aspas, a Constituição permite e só proíbe ser sócio, e a Loman só proíbe ser sócio dirigente. Na sequência, o STF votou para proibir que juízes façam posts políticos. Moraes diz que não podem fazer manifestações político-partidárias, nem usar o cargo para influenciar eleições. Entendeu? O conflito de interesses pode. Opinião no Twitter não pode. Mas a questão aqui é quem está falando, hein, Costa? O mais engraçado é o mensageiro aqui, né? O próprio Alexandre de Moraes aqui. É engraçado e triste, né? O que transforma tudo isso em algo tragicômico, né? É um escárnio, né? Um deboche com o Brasil, né? Quando o Alexandre de Moraes vai lá, quase chorando, né, bancar a vítima de que a vida do magistrado brasileiro é muito dura, porque ele não pode nem ser sócio de banco, né? Ainda usa o exemplo de banco, sabendo que o Banco Master está aí batendo a porta do Toffoli e dele mesmo, né? E o outro vai lá e pede a palavra e concorda. Olha, a mim, Emilinho, para ser sincero, me pareceu que o Alexandre de Moraes e o Toffoli estavam defendendo o direito de acabar com os laranjas, né? Com não precisar mais manter as aparências. Acaba logo com os laranjas e assume que um é dono de resort com cassino, né? Os irmãos estão ali só para ser laranja mesmo, e o outro tem um escritório, entre aspas, de advocacia que cobra 3,6 milhões de reais do banqueiro fraudulento por mês, independentemente de atender qualquer caso, né? E aí tira a esposa do caminho, tira os irmãos, o padre, inclusive, lá do resort, e pronto, eles assumem logo que são grandes empreendedores, empresários, né? Olha, tudo isso é ridículo, o Brasil realmente precisa ser passado a limpo. O Fábio, da conta no X, o colecionador, que eu recomendo que sigam, né? Ele ironizou, né? Nossos Supremos têm uma vida muito sofrida, cheia de limitações, enfrentam uma rotina estafante para defenderem a nossa democracia, né, dos perigosos golpistas Tabajara, e recebem apenas um modesto salário. Aí, se para defender algum dinheirinho a mais vão fazer uma simples palestra num evento do João Dória em Nova York, vocês criticam. Se vão participar de um evento beneficente em Portugal, vocês criticam. Se por acaso um deles dá a sorte
de ter se casado com uma competente advogada que é bem remunerada pelo seu trabalho, vocês ficam fazendo insinuações. E se um outro pertence a uma família de empreendedores bem-sucedidos no setor hoteleiro, vocês ficam achando que tem algo errado só porque o coitado foi passar um fim de semana com os amigos no resort. Olha, sinceramente, é muita maldade. Nos resta, de fato, rir, né? Porque a alternativa é chorar. Ou talvez a gente deva rir e chorar ao mesmo tempo, porque, como eu disse, é trágico. É muita maldade. Gostei desse final. Aliás, eu tô com um insert aqui do Alexandre de Moraes. Eu vou pedir para a produção colocar. Ó, tá aí, ó. Você tem um insert aqui do Metrópolis, mas se eu não me engano, a gente também tem o vídeo. Se eu não me engano, tem um trechinho, não tem aí, produção? O magistrado pode receber por palestras. O magistrado pode ser acionista. O magistrado é sócio de determinada empresa ou é acionista, não pode? Pode. Pode. A Constituição diz, ressalvadas as exceções previstas em lei, e a LOMAN diz que não pode ser sócio dirigente. Se assim não fosse, ministro Cássio, nenhum magistrado poderia, por exemplo, ter alguma aplicação num banco, ações de um banco. É acionista do banco. Então não vai poder julgar ninguém no sistema financeiro. Isso, Alexandre, teria que doar a sua herança a alguma entidade de caridade. Óbvio que todo mundo é livre para fazê-lo, mas se ele tem um pai e uma mãe que é acionista, né, de uma empresa, dona de uma empresa, ou de fazenda, vários magistrados são fazendeiros, vários magistrados são donos de empresas, e eles, não exercendo a administração, eles têm todo o direito de receber os seus dividendos. Isso São proibidos de ter a gestão. A gestão. Isso é não deixar o magistrado na bolha. Grandes eventos o ano todo, pagando mais barato. E Silvio Navarro, né? Se fala se o juizista pode ser acionista de empresa, também pode julgar casos que envolvam seus sócios? É. Tô sem os... Bom, não Perdão. é meu aqui. Agora foi. Tá certo. Eu dizia que é tudo tão teatral, é tudo tão performático, né? O ministro Alexandre de Moraes ele muda até a entonação da voz, parece que ele está fazendo um personagem ali, e gesticula, aí o Toffoli sempre sorridente, entra, faz uma piada, o Toffoli, as intervenções dele sempre são pontuadas por alguma piada, ele está sempre rindo, e aí os magistrados são fazendeiros, os magistrados são empresários, é tudo tão... Olha, é teatral, eu acho que me parece isso, né? Parece uma cena, porque aquilo que eles estão falando, vamos pegar só, para eu não me alongar aqui, só a questão da palestra. Vamos falar da palestra. Eles estão dizendo assim, onde já se viu, o ministro não pode receber por uma palestra e tal, né? Bom, pergunto aqui. Quem contrata ministro do Supremo Tribunal Federal para palestrar? Fica a pergunta. Quem contrataria? Bom, provavelmente, gente que tem muito dinheiro e que vai pagar por essas palestras. Ou seja, eles sabem que tem muito dinheiro envolvido, eles querem receber dinheiro para... É isso aí, pessoal. E bora aqui para mais uma notícia. Bastidores apontam Ratinho Júnior como peça-chave em articulação do PSD para 2026. A apuração põe governador do Paraná como possível moeda de troca para Kassab concorrer a vice em São Paulo. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, passou a ser citado nos bastidores como peça relevante em uma articulação política que envolve o Comando Nacional do PSD e o cenário eleitoral de 2026. A movimentação em discussão abriria espaço para que o presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, integre a chapa do governador paulista Tarcísio de Freitas na condição de vice em uma eventual tentativa de reeleição em São Paulo. A informação foi inicialmente divulgada pela CNN e confirmada pelo Conexão Política, junto a fontes com trânsito no Palácio dos Bandeirantes. Segundo essas fontes, as conversas ainda não se traduziram em decisão formal, mas já fazem parte do cálculo político
de lideranças envolvidas nas negociações para o próximo ciclo eleitoral. Publicamente, Kassab sustenta que o PSD pretende lançar um nome próprio à presidência da República. Nos bastidores, contudo, a avaliação é mais pragmática. Integrante do meio político vem o dirigente partidário concentrado em ampliar seu poder de negociação, mantendo alternativas abertas tanto no plano nacional quanto nas disputas estaduais. Nesse contexto, cresce a leitura de que o partido pode usar uma candidatura presidencial como instrumento de barganha, enquanto constrói alianças com grupos da direita. Até o ano passado, a estratégia atribuída a Kassab envolvia a possibilidade de disputar o governo paulista caso Tarcísio optasse por concorrer ao Palácio do Planalto. Com esse cenário ainda distante, o presidente do PSD teria passado a considerar outros caminhos para permanecer no centro das articulações políticas e administrativas em São Paulo. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no meio político. Valeu!